Obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Estima-se que em Alagoas, menos de 30,9% da população recebe atendimento de coleta de esgoto e apenas 31,5% dos esgotos do estado são tratados. Esses índices revelam que é necessária uma atenção maior por meio do governo do estado e que há desafios enormes em Alagoas para serem enfrentados. Porém, essa situação está prestes a mudar com a realização, no próximo dia 13 de dezembro, de mais 2 leilões de saneamento na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O leilão da região metropolitana de Maceió foi um sucesso, gerando uma outorga de 2 bilhões e 9 milhões de reais que serão revertidos em novos investimentos estruturantes para o estado. Além desse valor, a empresa ganhadora do leilão investirá 2 bilhões e 5 milhões em saneamento na região metropolitana. E para conversarmos sobre isso, recebemos nos estúdios do Alagoas em Pauta a secretária especial do Tesouro Estadual, Renata Santos, e Luiz Neto, superintendente de novos negócios da Casal. Não saia daí, a gente já volta. Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta e essa semana a gente vai conversar sobre a segunda parte do leilão de saneamento que vai acontecer no próximo dia 13 de dezembro e para conversar com a gente sobre esse assunto a gente traz aqui novamente a secretária Renata Santos do Tesouro Estadual e vamos conversar também com o Luiz Neto, que é superintendente de novos negócios da Casal. Sejam bem-vindos, obrigada por conversar com a gente aqui. No próximo dia 13, como eu falei, vai acontecer o leilão de concessão de saneamento do Bloco B, que abrange a região do Agreste e Sertão de Alagoas, e do Bloco C, que é da Zona da Mata, Litoral Norte e Sul, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Quais são os valores de investimento previstos para estes projetos? Nós temos como previsão total mais de 3 bilhões de reais em investimentos para os dois blocos. E esses investimentos envolvem toda a parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário que será executado pelo concessionário. E, ao mesmo tempo, nós teremos investimentos na infraestrutura de produção de água, em que a Casal ficará como responsável por captar, tratar e entregar a água para o concessionário. Entendi. Vocês têm os valores que serão investidos, mais ou menos? Esses valores são estimativos, Por isso que a gente pegou essa base de 3 bilhões, porque quando o concessionário entrar aqui, ele vai fazer os projetos, e esse percentual ele pode flutuar. Ele pode ser um pouco mais de 3 bilhões, um pouco menos, nos dois blocos, Essa política de aplicação de investimentos, ela não vai ser o foco da avaliação da performance dele, e sim a expansão do atendimento e a evolução da construção de redes de abastecimento e de ligações para atender a população. Só para complementar, Dani, que o Neto está falando, o nosso modelo de concessão, ele na verdade ele não foca no valor em si da obra, mas sim em metas de atendimento. Isso é muito importante, Você entrega muito mais valor do que o dinheiro e para o privado é interessante porque ele não fica preso a um valor financeiro. Sim. Se ele conseguir uma tecnologia mais barata, mais moderna, desde que ele atenda de acordo com os indicadores que serão pactuados dentro do contrato, não há problema nenhum. Isso é tão importante, a questão do concessionário, o serviço, o trabalho dela tem que ir além do simples investimento, sempre focando na melhoria do processo. São quantos anos? Nós vamos ter 35 anos de concessão para os dois blocos, Como você bem colocou, Daniel, o foco dessa concessão, e bem pontuado pela Renata, é que o concessionário ele sinta isso foi um feedback que a gente teve do mercado quando a gente fez os eventos de roadshow, que na percepção dele, a liberdade que ele tem de colocar a tecnologia dele e a
administrar a eficiência do serviço é justamente esse grande ganho que a gente tem em fazer essa mudança de prestação de serviço, né? A gente agrega, né, a política de gestão, né, com a eficiência dos concessionários privados, e aí eles vão trazer aquilo que eles têm de melhor para o serviço. Então, nesses 35 anos, serão feitos vários investimentos, né? Em que o concessionário vai ser remunerado apenas por tarifa, né? A gente não vai ter nenhum aporte adicional do Estado, né? Ele vai ser remunerado puramente pela tarifa durante esse tempo. Legal. E qual é a diferença desse leilão para o primeiro? Como esses blocos foram montados? No primeiro leilão, que foi o leilão da região metropolitana, né? Que foi o Estado de Alagoas, ele encabeçou a vanguarda aí das novas concessões no marco legal do saneamento, né? A Secretaria da Fazenda encabeçou esse processo. Na época a gente tinha uma modelagem que se baseou no conceito de região metropolitana. Então, naquele momento, um conglomerado de municípios, né, onde já estava constituída pelo Estado, a lei já tinha sido sancionada, né, pelo governador há anos atrás. O que foi que o governo Renan Filho fez? Ele regulamentou essa região metropolitana, e para que assim a gente fizesse o projeto de saneamento, né? Então, nos 13 municípios da região metropolitana, a adesão desses municípios na região metropolitana, ela não é facultativa, ela é compulsória, né? Então foi instituído toda a governança, né? E foi feito o leilão com base nesse arcabouço jurídico, né? Diferente dos outros blocos B e C, nós temos aqui o que a gente chama de unidades regionais de saneamento. Aí já é uma inovação que o novo marco legal do saneamento, que foi sancionado no ano passado a Presidência da República, ele já traz essa inovação que não tem previsão constitucional, porém ele já traz uma forma espelhada na região metropolitana de conglomerado de municípios, em que nesse caso a adesão dos municípios é voluntária. Né? Entendi. Então, foi feito um edital de chamamento público, né? Foi lançado pela Secretaria da Fazenda, e os municípios fizeram adesão formal a essas unidades regionais de saneamento. Constituídas esse conglomerado de municípios, aí foi autorizado por eles que o Estado prosseguisse com o processo de leilão. Dos 102 municípios de Alagoas, quantos municípios aderiram ao todo, incluindo a região metropolitana, né, no primeiro leilão? Quantos serão atendidos? Na região metropolitana são 13. E dos 89 que seriam possíveis, dos outros blocos, 61 fizeram a adesão, né? Aí desses 61 a gente tem destaque de algumas cidades importantes, como Penedo, São Miguel dos Campos, Maragogi, União dos Palmares, Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios. Então, assim, com exceção de Arapiraca e Cururipe, todas as outras grandes cidades de Alagoas, elas fizeram adesão ao nosso projeto. Eu me questiono, assim, o que leva um prefeito a não aderir a um projeto de saneamento? Eu realmente fico me questionando isso, porque não entra na minha cabeça uma coisa dessa. O poder de concessão do serviço de saneamento, ele é dos municípios. Sim. Pela Constituição. Então, os prefeitos, eles têm a possibilidade de fazer via o projeto do Estado, que já está bem avançado, inclusive outros estados, municípios de outros estados estão nos procurando, porque alguns estados estão bem atrasados nesse processo, né? Mas ele também, se ele já é dono daquela concessão, se ele já tem um SAI, ele também pode fazer esse processo licitatório sozinho, né? O que a gente conversa muito com os prefeitos, a gente conversou, na verdade, ao longo do processo de adesão, é que quanto mais municípios aderirem, né? No caso, já acabou o prazo de adesão, o projeto fica maior, a sinergia fica maior. Claro. E na questão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, existe uma questão de subsídios cruzados. Então, se você tem um município mais adensado, que tem já uma rede já definida, já construída, e você tem um outro município que precisa de muito investimento,
provavelmente esse município pequeno, o que ele vai precisar de investimento, o que ele vai arrecadar não vai pagar isso. Sim. Então, existe um subsídio cruzado na questão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para viabilizar. Para viabilizar. Mas isso é um processo novo no Brasil, né? Sim. Essa coisa da concessão de saneamento. Infelizmente, a gente só está agora dando passos que era para ter sido dada pelo menos 100 anos atrás. Não é? Mas pelo menos a gente já está dando esse passo. E realmente uma coisa nova, né? Então, também os prefeitos também às vezes ficam inseguros. Eu e acho é saúde pública, né, Renata? Exato. É saúde pública. E uma outra coisa interessante de colocar, Dani, é que a gente vai ser pioneiro de novo, né? Apesar de já ter tido o processo de licitação do Rio de Janeiro e do Amapá, esses dois processos, eles não utilizaram o conceito de unidade regional como está no novo marco. Então, nós vamos ser pioneiros também nisso. Então, nós somos o primeiro estado a fazer uma concessão de serviço, né, de prestação de serviço, já considerando as unidades regionais, que é essa figura nova, né, que o Marco Saneamento trouxe para a gente. Fantástico, fantástico. Acho que saneamento é uma questão, assim, é inquestionável. Né, você envolve tantas coisas, como a gente discutiu até na entrevista anterior com você, o saneamento básico ele impacta em outros setores da sociedade, inclusive na educação, que a pessoa quando tem acesso ao saneamento básico adoece menos, impacta também no serviço de saúde, na educação, no social como um todo. Né? Então, o saneamento como ele é mesmo básico. Você tem que ter aquilo, no mínimo você precisa viver com o saneamento para você poder aproveitar as outras esferas. É verdade, Daniela. Me permita complementar o que Renata colocou, né, aqui em relação à adesão dos municípios em si, né, realmente o que ela colocou é fato, né, os municípios têm a titularidade legal do serviço de saneamento e têm a liberdade de adotar a política que melhor lhe convier. Então, o que acontece? Como esses municípios, alguns não optaram por aderir às unidades regionais de saneamento, eles vão ter que adotar alguma solução individual. O que pesa nesse caso específico? Na nossa visão técnica, o que pesa? Na nossa visão, esses municípios perdem a oportunidade de se usufruir do modelo regional adotado pelo Estado, né, em que segue a premissa do Marco Legal, que é implantar o ganho de escala. Quanto mais você tem população envolvida nesse projeto, claro, e você consegue agregar mais benefícios para a população, né? E como você bem colocou, o saneamento ele é repleto de externalidades, né? Quando você executa o serviço, né, de saneamento, você agrega outros subprodutos, né, que aí é desenvolvimento social, melhoria da qualidade de vida, redução de custos com saúde, né, pública. No caso daqui, né, que tem turismo, né? Que tem turismo, traz uma qualificação maior para o turismo. Porque a gente vê línguas negras desembocando nas praias daqui de Maceió, por exemplo, o que é uma vergonha, né? Um vexame. Um turista brasileiro, um turista internacional vem aqui se deparar com uma língua negra jogado nesse mar maravilhoso que tem aqui em Alagoas. Quer dizer, isso é inadmissível, né? Em 2021, a gente ainda se deparar com uma situação dessas, né? Eu, pelo menos... Logo a gente não vai ver mais línguas negras em Maceió. Estão com os dias contados. Graças a Deus. E como será a atuação da Casal e dos SAIs nesses municípios? Os SAIs são serviços de atendimento e esgoto, não é isso? Para o pessoal de casa entender. Como vai ficar a atuação da Casal e dos SAIs nesses processos? Como é que foi o arranjo que foi estruturado pelo governo, né, e pelas consultorias que nos deram apoio nessa montagem para o papel da Casal e dos SAIs, né? Nos municípios, aí para explicar um pouquinho mais a questão do SAI, o SAI é o serviço autônomo que é montado, normalmente instituído pela prefeitura, né, para atuar no saneamento em caráter local. A Casal,
ela vai continuar existindo, então não vai haver privatização da companhia. Isso não, é importante frisar, né? Porque para algumas Isso. pessoas é muito importante isso. Naturalmente, as perguntas que mais se vêm e aí, a Casal vai ser vendida quando, né? É. Nesse governo, a gente garante que não vai ser. Né? Então, assim, o que acontece? O modelo que está sendo posto é para garantir a sobrevivência da empresa. Ela vai continuar prestando serviços de captação e de tratamento de água, né? E agora, nas três regiões do estado, né? Na região metropolitana, nos blocos B e bloco C. Então, ela vai ficar com esse papel, vai acabar se especializando nessa parte de produção de água. E os SAAs, né? Eles vão ter as suas atividades suprimidas, né, nesse caso, né? Sendo a opção dos municípios manterem a estrutura ou não, né? Eu acho que a Renata pode até colocar um pouquinho mais sobre isso, que o Estado teve um papel fundamental nessa articulação junto aos municípios com relação aos SAAs, né? Mas a ideia é que nos municípios em que há esse serviço autônomo, né, o concessionário ele efetue todo o serviço, desde o início da cadeia até a parte de esgotamento sanitário. Então, esse foi o arranjo que foi montado. Assim, em relação especificamente aos SAAs, a gente já teve uma experiência na região metropolitana, né, que nós temos 4 municípios que tinham SAAs, 3 que cobriam todos os municípios e um que compartilhava essa prestação de serviço com a Casal. Então, com o modelo, os SAAs eles não terão mais a função de fazer a prestação de serviço de água e esgoto. Então, o que nós estamos fazendo, né? E a gente fez no Bloco A e vai fazer no B e C. A gente vai fazer toda a parte de indenização desses SAAs para as prefeituras, tanto com relação aos servidores, que a gente garante para as prefeituras o valor correspondente ao salário e todos os outros benefícios, né, desses servidores até a data de aposentadoria deles. E também a gente repassa um recurso para todos os outros tipos de débito que existirem por esses SAAs, além de uma questão de desmobilização, né? Então, na região metropolitana, por exemplo, os SAAs eles estão agora num processo de organização. Alguns SAAs vão apresentar PDV para seus funcionários, outros vão transferir esses funcionários para a estrutura da prefeitura. Uhum. Então, cada município Não vão desassistir. Não, em nenhum momento. Na verdade, o recurso necessário para garantir o emprego desses servidores, ele vai ser garantido pelo Estado. E a gente já escuta, por exemplo, de SAAs que são do interior, que eu já estou conversando tanto com o pessoal dos SAAs quanto com os prefeitos, algumas soluções. Tem SAAs que vão virar empresas de coleta de lixo, resíduos sólidos. Então, você vai aproveitar aquela estrutura, mas para fazer um outro tipo de prestação de serviço para a população. Outros SAAs vão ficar um pouco menor, né? Vão ser reduzidos o tamanho do seu quadro, e aí ou por meio de PDV, ou transferindo parte desses funcionários para as prefeituras, mas vai continuar com uma estrutura para cuidar dos povoados que têm menos de 1.000 habitantes. Então, a gente vê aí possibilidades para esses SAAs continuarem existindo, mas realmente isso tem uma discricionalidade dos prefeitos. E o que a gente garante é que a gente vai indenizar, né, tudo que for necessário para que tenha uma transição tranquila. Que ótimo. E qual é a previsão de início da prestação desses serviços? As contas de água vão continuar chegando no nome da Casal, do SAAs ou do novo concessionário? Conforme o cronograma que foi montado para a licitação, né, como você bem colocou no início, Daniela, a licitação, né, o leilão, que a gente está chamando de leilão, mas que é só uma etapa da concorrência, né, que vai ser feita, será no dia 13 de dezembro. Então, a gente deve ter aí, entre 60 dias, a gente deve ter a homologação, a adjudicação da licitação e a convocação para assinatura do contrato. Então, o governo do estado deve assinar o contrato, a gente imagina, no mais tardar em fevereiro, né, do ano de 2022, e a gente deve ter aí 180 dias de operação assistida a partir da assinatura do contrato. Então, é um período de transição em que os concessionários irão vistoriar as unidades que ficarão sob sua gestão
E no final dos 180 dias, né? Então a gente está falando aí mais ou menos agosto, setembro do Eu acho que vai ser ano assim, que vem. 2022 praticamente todo, né? Isso. Para que se familiarize com a situação, com o que eles vão Exatamente. encontrar, que projetos vão desenhar. Perfeito. Né? E aí, durante esse período, as contas de água continuarão vindo no nome da Casal ou SAAI, em caso de serviço municipal. Né? Então, após esse período, apenas, né, quando formalizar a transferência dos ativos para os novos concessionários, né, dos sistemas, aí sim a gente vai ter uma migração da conta da Casal para a conta dos novos concessionários. Legal. E a tarifa vai mudar? Então, o que foi montado na modelagem é para que se preserve e que se mantenha, vamos colocar assim, uma situação de conforto quanto à questão tarifária. O modelo ele foi montado para que não haja aumento de tarifa. Tá. É importante a gente deixar claro isso para a população, porque muita gente fica achando que é natural, né? Inclusive é uma coisa até cultural, né? Você dizer que quando uma nova empresa assume, a tarifa sobe, né? Isso não é uma coisa que vai acontecer nesse modelo. Obviamente a tarifa de partida é aquela que é praticada pela Casal, então ela vai se manter sendo reajustada apenas com a inflação, né? Com o índice da inflação isso, normal. Tem a parte de correção em contrato, inclusive, né? Que é muito bem fiscalizada pela Arsal. Agora, no caso dos SAAIs, alguns SAAIs têm uma tarifa menor. Não é nem que é menor que a Casal. Tem SAAI que tem a tarifa maior, mas ela não tem a prestação de serviço de esgoto, né? E tem SAAI que realmente tem a tarifa muito menor do que a da Casal. O que a gente fez para a população desses municípios não terem um impacto, né? De uma hora para outra, caso venha realmente a ter uma acomodação dessa tarifa. Tem um prazo de 7 anos, a gente fala que é uma rampa de transição de 7 anos. E em 7 anos, os SAAIs, né, os municípios que têm a tarifa abaixo da Casal, vão ter a tarifa igualada da Casal. Então, são casos muito específicos e a gente colocou uma rampa de 7 anos para que... E também é o tempo, por exemplo, município que não tem esgoto, até você implantar rede e começar a fazer a cobrança disso, é mais ou menos o tempo de 7 anos. Né? Demora, então, né? Essa é a rampa que a gente está colocando no caso das cidades que não são atendidas pela Casal. E em quanto tempo a população vai perceber a melhoria dos serviços? A gente imagina que o concessionário ele utilize o primeiro ano do contrato, que é o que naturalmente acontece nesse tipo de operação, para se estruturar, né, tanto na contratação quanto na formalização de empresas que vão auxiliar e prestar o serviço para a população. A partir do segundo ano, iniciarão, vamos pensar assim, a gente imagina que seja dessa forma, iniciem as obras. Né? O contrato, ele prevê uma curva de universalização de até 5 anos. Então, para a água, né, para abastecimento de água, em até 5 anos. Então, a gente imagina que o atendimento à população se amplie durante esse prazo de 5 anos, a partir da assunção do concessionário, né? E Só um detalhe que no caso da bacia leiteira, né, Neto? Os municípios que fazem parte da bacia leiteira, que hoje sofrem muito com escassez de água, a gente fez um esforço, né, para que essa população tenha um atendimento mais rápido possível. Perfeito. Então, nesses casos, vai ser em até 3 anos a universalização de água. Perfeito. Importante, esse ponto que a Renata colocou é importante, porque algumas cidades realmente dos sistemas do Médio Sertão, que é onde fica a bacia leiteira, tem uma intermitência grande do abastecimento. Então, a primeira solução, eu acho que talvez o primeiro impacto da concessão, principalmente nesse bloco, é justamente a gente acabar com esse racionamento de água que acontece em alguns municípios do estado. Né? Então, a gente imagina que esse, bem colocado por você, será o primeiro impacto da concessão nesses municípios. É muito importante, né? Você vê como o saneamento também influencia no lado econômico da sociedade, da população, né? A bacia leiteira precisa de água.
Exatamente. Né? Todo mundo precisa, mas tem alguns setores que necessitam da água mesmo para produzir o seu produto. Ele já tem uma grande produção hoje com esse fornecimento, né? De forma muito espaçada. Eu fico imaginando o boom que vai ter aquela região. O crescimento, né? Com essa oferta de água aí, né? A gente que está aqui na capital, a gente tem água todo dia. A gente não imagina o que é ficar uma semana, 2 semanas sem água chegar em casa, né? Então, eu imagino a gente fica sem essa luz, população sem tudo, mas sem água. Vai ter aí um impacto bem mais rápido do que o restante. E esgoto, a gente tem a universalização tem que ser até 2033, que é o prazo do marco de saneamento. Então, em 12 anos, né? Em 12 anos, a gente tem aí, espero daqui a 12 anos voltar a Lagoas e ver um estado completamente diferente, aí, totalmente saneado. Com certeza. E para a gente finalizar, recentemente o setor hoteleiro manifestou apoio ao primeiro lote da região metropolitana, né? Nos municípios que serão atendidos pelos blocos B e C, os setores econômicos manifestaram apoio ao leilão? Olha, Dani, assim, principalmente na parte da litoral norte, né? Que também é muito forte em turismo, a gente recebeu um grande apoio. Pra você ter uma ideia como é impactante a questão do saneamento, a gente teve a licitação do bloco A, né? Que é da região metropolitana em setembro. Do ano passado. E durante esse processo, Alagoas começou a ser vista por resorts, inclusive internacionais, grupos internacionais, como um lugar para se instalar. Porque além de ser lindo, né, que Alagoas, sim, na minha opinião, tem o litoral mais lindo do país, agora tem a questão do saneamento e abastecimento de água. Então, fora isso, tem a questão toda de geração de emprego, né? Você vê o novo concessionário aqui na região metropolitana já gerou aproximadamente 700 empregos. Então, isso considerando que a Casal não demitiu ninguém, tá? Então, assim, são novos empregos e isso porque ainda não começou, de fato, a parte de obras que tem a geração de emprego indireto aí. Então, realmente vai ser uma revolução. A gente vai ter aí um investimento de 20% do PIB de Alagoas em 10 anos. Imagina isso. Nossa, é muita coisa. É uma coisa revolucionária, transformadora. Exatamente. Eu acho que o Estado nunca presenciou nada parecido. Esse volume de investimentos, eu acho que Alagoas nunca viu isso. Né? E a população, às vezes, nem acredita muito que isso esteja acontecendo. Fala assim, não é possível. Será mesmo que está acontecendo? Mas está, é uma realidade, né? E a gente já está vivendo isso. Com essa geração de empregos, algumas obras já estão sendo feitas na cidade. Então, eu acho que isso realmente vai transformar Alagoas como um todo, impactar em todos os setores e vocês vão deixar um legado assim fantástico para o Estado. Eu quero parabenizar vocês todos, a equipe da Cefaz, da Casal, a todos os envolvidos, porque realmente saneamento é um problema muito sério e vocês estão encarando isso com esse projeto de uma maneira muito profissional, moderna, com soluções inovadoras e isso não tem preço. Obrigada por vocês terem vindo aqui conversar com a gente mais uma vez sobre esse novo leilão e desejo sucesso aí na trajetória. Obrigada, Dani, pelo convite e estamos à disposição, né, Neto, para vir conversar quando for necessário. A gente agradece bastante, Daniela, e é importante a gente até esclarecer alguns pontos desse projeto para a população, né, que ficam nebulosos quando a gente não tem o acesso devido à informação, né? Então, a gente agradece por isso. Obrigada a vocês. É a nossa função como jornalista levar informação e de qualidade para a população. Muito obrigada a você por nos assistir até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com Renata Santos, secretária especial do Tesouro Estadual, e Luiz Neto, superintendente de novos negócios da Casal, a respeito dos 2 leilões que vão definir o futuro da saúde da população alagoana.
Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!